Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero saudar a todos, irmãos e as irmãs, com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor Jesus. Deus que abençoe a noite de todos nós. Estamos reunidos para cultuar ao Senhor, engrandecer a sua bondade e a sua misericórdia,
Creio que Deus está aqui junto de nós, junto de vocês aí nas suas casas também. Quero pedir aos irmãos que mantenham-se em santa comunhão, clamando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Procurem não se distrair com coisa estranha alguma que possa vir tirar a nossa paz e a nossa alegria. O importante é que estejamos na presença de Deus de coração sincero, crendo que o Senhor é aquele que reconhece as nossas atitudes e que nos avalia sempre com um olhar de misericórdia para nós. Vamos cultuar essa noite, pedindo a Deus que visite os nossos corações, que nos encha da sua graça, do seu amor e da sua infinita misericórdia. Vamos começar o santo culto, louvando a Deus, com o cântico 22. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Conserva a paz, não temas, minha alma. Nas provações, Deus vem te socorrer. Tens do Senhor consolação e calma. Os bens do céu irá te conceder. Oh, fique em paz, pois Ele é fiel. Contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz, tens um feliz futuro. Dileta és de Cristo Salvador. Teu galardão no céu está seguro. Breve o terás das mãos do Redentor. Oh, fique em paz, pois tens a salvação. Ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila. O teu Senhor na fé te guardará. Sustento tens se o teu pé vacilar. Das mãos de Deus ninguém te tirará. Oh, fique em paz, que os receios teus dissipará. Formou o céu. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 149 e em seguida nós vamos orar ao Senhor, irmãos. Cântico 149.
minha paz e meu perdão, porque não buscas. Vem a mim, pecador. Vem, pecador, Jesus te chama. E Deus, o Pai também. Com a sua meiga voz, Jesus exclama: pecador, venha a mim. Dos pecados só eu posso libertar-te. Vem a mim, pecador, não demores. Vem a mim, pecador. Vem, pecador, Jesus te chama. E Deus, o Pai também te ama. Com a sua meiga voz, Jesus exclama: pecador, sobre a amarga cruz por ti provei a morte. Vem a mim, pecador, não rejeites tão preciosa e grande sorte. Vem a mim, pecador. Vem, pecador, Jesus te chama. E Deus, o Pai também te ama. Com a sua meiga voz, Jesus exclama: pecador. Vamos agora, irmãos, orar a Deus, buscar a sua presença em santa oração. Apresentaremos ao Senhor os pedidos de orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que rogam as nossas orações. Também pedimos orações por vários dos nossos irmãos que encontram-se enfermos, alguns com a Covid-19, outros lutando contra o câncer, contra outras doenças também que os têm afligido. Oraremos também pelo ministério da obra de Deus, por todo o povo de Deus que necessita do Senhor e tem
entregue a sua vida nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor providência naquilo que esperam, providência divina naquilo que precisam. Boa coisa é estarmos reunidos essa noite, irmãos, na presença do Senhor. Os últimos dias têm sido bastante agitados, tenho feito algumas viagens e com alguns compromissos na obra de Deus, diversas reuniões. Enfim, nossa igreja também passa por um momento de transição. Pedimos orações da Irmandade, que Deus fortaleça o nosso coração, nosso espírito, para que por nada nessa vida, irmãos, nós venhamos negociar a nossa fé, nem desanimarmos no propósito que o Senhor nos deu de salvar, de resgatar almas para o seu reino, de levarmos essas almas até as portas do céu. E lá o Senhor, o justo juiz, dará destino a cada uma delas. Não cabe a nós a salvação, de dar a salvação, mas nos cabe lutar por ela com todas as nossas forças. Se você está desanimado, desanimada, cansado da tua luta, da tua peleja, em nome de Jesus Cristo, essa noite o Senhor te manda dizer: anima-te, porque a tua recompensa, a recompensa do teu trabalho, do teu esforço, não vem do homem, não vem da instituição que você serve, mas vem do nosso Deus, que é santo e poderoso, que conhece o intento dos nossos corações, amados irmãos. Pediremos ao Senhor que nos dê uma perfeita guia nesse santo culto, que nos mande do céu também a sua santa palavra. Quero pedir orações aos irmãos também a meu favor, tenho estado enfermo, minha coluna piorou um pouco, e também fui acometido de uma gripe forte, fiz o teste, não deu Covid, graças a Deus. A pressão alterou um pouquinho também. E tenho me cuidado para Deus me conservar em vida, para ver a sua obra crescer e o seu povo feliz, glorificando o nome do Senhor. Pediremos a Deus nessa noite que o Senhor nos mande do céu a sua santa palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa nos ajudar, nos encher da sua graça e do seu poder, abrir os nossos corações para compreendermos a doce vontade de Deus em nós. Todos juntos, ajoelhados em comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, Pai que habitas no céu, nós estamos ajoelhados aos teus pés nessa noite para te agradecer, Senhor, por toda a misericórdia, por todo o bem que tem recebido as nossas almas, desde que o Senhor nos chamou pelo seu decreto. Escrevestes o nosso nome no livro da vida no céu e nos desse, Senhor, essa oportunidade maravilhosa de servir a Deus em novidade de vida, aguardando o soar da trombeta e o retorno de Jesus, o nosso Senhor, para nos buscar. Nós te louvamos pelas nossas lutas, pelas nossas provações e dificuldades, das quais o Senhor nos tem dado ajuda e livramento, nos fortalecendo para passar cada uma delas, movidos e guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, entregamos a Deus os nossos destinos, os nossos corações, a nossa mente, Senhor, os nossos intentos e intenções, e pedimos que venha ministrar em nós a Tua santa e poderosa vontade. Vem nos ajudar, vem nos fortalecer, guiar os nossos passos por caminhos de retidão e de justiça. Em muitos momentos, nós nos achamos, Senhor, cansados, às vezes um tanto desanimados pelas nossas provas, mas queremos te pedir nessa noite, fortalece a Tua igreja por amor do Teu nome. Fortalece o Teu povo e ajuda-nos a em tudo fazer a Tua vontade na terra. Senhor, visita os nossos corações, visita a nossa família, a nossa casa e toda a Tua igreja, onde estiver um dos Teus pequeninos clamando, orando e buscando,
que possam, Senhor, ser atendidos por Ti e que não nos falte a luz do Teu Espírito Santo, que não nos falte a Tua graça e a Tua misericórdia. Visita, Senhor, os hospitais, as clínicas de recuperação, Senhor, os centros de acolhimento aos que estão em situação de rua. Senhor eterno, onde estiver uma alma clamando por socorro, por favor, Senhor, atende a voz das nossas orações. Aquieta o nosso coração e a nossa mente de muitas preocupações e anseios que produzem em nós, Senhor, inquietação de alma e de espírito. Nos afasta da Tua graça e nos faz, Senhor, por muitos momentos duvidar da Tua providência. Cobre-nos com Teu sangue e nos ajuda, Senhor, a não sair do propósito da salvação, a não desanimar, a crer inteiramente na salvação e na vida eterna. Senhor maravilhoso, toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade. Todos os que oraram, creem e esperam em Deus, estão confiantes que a seu tempo as portas se abrirão e que o Teu nome será glorificado. Prepara-nos, Senhor, de em breve estarmos reunidos novamente, cultuando ao Senhor, adorando a Deus na beleza da Tua santidade presencialmente. Guarda a nossa saúde, guarda os nossos corações, para que até lá, Senhor, tenhamos fé e firmeza de crer nas firmes promessas do Senhor Jesus. Nessa noite, manda-nos do céu a Tua santa palavra e fala com as nossas almas, fala aos nossos corações, nos instrui, Senhor, pela força da Tua misericórdia e mostra-nos o caminho a seguir, para que não venhamos, Senhor, olhar para a esquerda nem para a direita, mas que sempre olhemos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Alamaia. Você tem alguém assistindo esse culto enfermo, triste, Senhor, preocupado com alguma coisa? Em nome do Senhor Jesus, repreende, ó Deus, repreende por caridade e tira dos nossos caminhos tudo que te desagrada. Tira de nós tudo que não te louva, por caridade, ó Senhor maravilhoso. Limpa os nossos caminhos e previna-nos, Senhor, de pecar diante da Tua santa presença. Ó Pai eterno, guia o santo culto e faz com que tudo corra em paz por amor do Teu nome. Pedimos as Tuas bênçãos e somos agradecidos por elas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que bendito reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Bem, irmãos, os cultos permanecem sendo realizados todos os dias, às 20 horas, com a ajuda de Deus. Acredito que na próxima semana nós tenham novidade na programação dos cultos. Nós pretendemos, diante dos últimos acontecimentos, unificar as páginas, a página oficial com a página da CCA Alphaville. Amados irmãos, serão transmitidos os cultos das duas congregações num lugar só, de Itapevi e aqui de Alphaville. Então, alguns cultos eu atenderei, outros cultos o irmão N atenderá, porque temos que também visitar a obra presencialmente, nos lugares que já estão abertos. Na Grande São Paulo, para o lado de lá, zona do lado leste, aqui para o interior, Sorocaba, região de Campinas, já no estado de Minas Gerais, e outros, Mato Grosso do Sul ainda está parcialmente aberta, e outros lugares mais, onde Deus nos der. Então, os irmãos verão os cultos, às vezes, em revezamento. Em alguns cultos, os irmãos verão o querido irmão N, e outros cultos verão a mim. Permanecemos nós dois atendendo aqui. O nosso querido irmão Kleber mora em Orlando, nos Estados Unidos, então nem sempre está aqui no Brasil junto de nós. E com a partida dos nossos irmãos Samuel e João Marcos para outra igreja, nós, então, temos um pouquinho mais de trabalho a fazer. Há muitos irmãos e irmãs nos perguntando sobre como foi a volta dos irmãos à CCB,
Irmãos, eu gostaria, com todo o respeito, de pedir à Irmandade da CCB que perguntem ao vosso ministério, de coração, não é por nada, é porque nós não temos essa informação para dar. Os irmãos devem compreender que essa é uma informação interna dos irmãos de lá, do ministério de lá. Como nós não participamos, nós recebemos a notícia da mesma forma que os irmãos. Ainda que presencialmente, o irmão Samuel explicou os seus motivos, como as coisas aconteceram, e nós respeitamos. Eu já fiz um pronunciamento a respeito, disse que não falaria mais e não falarei. Eu não aprovo assuntos da igreja serem transmitidos pela internet. O culto não tem problema, mas decisões, essas coisas têm que ser presencial, mas nós estamos no meio de uma pandemia, então foi por isso que eu fiz o comunicado. Perguntem aos vosso ancião, vosso cooperador da sua comum congregação. Quero pedir aos irmãos, meus irmãos queridos da CCB, do Ministério, que eu sei que vários nos assistem, procurem a informação correta com a vossa administração regional. Eles certamente têm contato com o BRAS, sempre. Eles têm vários meios de comunicação, como o CCB Info, não sei se vocês ainda usam o CCB CICE, que é antigo, né? Enfim, os meios de comunicação que certamente têm uma comunicação interna, através do portal oficial da CCB, também as circulares são colocadas lá. Sempre validem essas circulares no portal, porque podem haver informações falsas. E aí os irmãos vão ter essa informação. Perdoem, nós não temos, tá bom? Mas os nossos irmãos, queridos irmãos lá, terão informação para dar aos irmãos. O importante é que está tudo em paz, da nossa parte, da parte deles também. Vamos servir a Deus. Nós temos almas para salvar, para nos preocuparmos com um assunto tão pequeno como esse. Salvação é individual, não é, irmãos? Vamos falar do amor de Jesus. Cultos todos os dias. Sim, clamor da madrugada, às 2:45 da manhã, todos os dias também, a Irmandade está convidada a estar junto de nós. Tá bem, amados? Vamos servir a Deus, nada muda. Avante sem temer, o nosso capitão é o Senhor. Ele que nos tem ajudado, nos tem guiado e guardado e abençoado o nosso trabalho na sua obra. Deus fará prosperar a sua obra, viu, irmãos? Acreditem de coração que Deus fará a sua obra crescer. A nossa administração permanece à disposição da Irmandade, no número de telefone 3299-1613. 3299-1613. Para comunicação interna, fundo bíblico, agendas de reuniões e demais serviços espirituais também. Aqui do meu lado esquerdo, direito dos irmãos, tem um QR Code. Os irmãos podem apontar o celular para ele e nele os irmãos vão entrar em contato direto pelo nosso WhatsApp. Se tiverem dúvidas, se tiverem para falar alguma coisa que edifica. Se for coisa que não edifica, não percam seu tempo nem o nosso. Só chamar, nós estamos à disposição. Tá bom? Nós vamos reconfigurar o chat do YouTube para, a partir da primeira oração, ele será encerrado. Para evitar esses comentários que tiram a comunhão da nossa Irmandade. Nós vamos ver como isso deve ser feito, para que a Irmandade preste atenção na palavra. Muitos entram para ouvir a palavra e outros entram para tirar a paz. Então, quem entrar para tirar a paz, ou ouve a palavra ou vai sair, porque não vai ter como falar. Até a primeira oração nós deixaremos para os irmãos fazerem seus pedidos e depois nós encerraremos o chat, tá bom? Não se chateiem, não fiquem bravos conosco, é pelo bem da obra e para preservar a comunhão entre a nossa querida Irmandade. Dados esses avisos, vamos cantar o hino 254. E Deus nos vai mandar do céu a sua santa palavra.
Glória a Deus. Vamos aguardar a santa palavra. Deus seja louvado. Amém.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, onde diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Lemos com a ajuda de Deus. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, há situações que se apresentam nas nossas vidas, que quanto mais nós buscarmos explicação, menos nós entenderemos. Há coisas que Deus permite por permitir pura e simplesmente, porque para nós pode nos parecer inconcebível, pode não nos parecer lógico, pode trazer em nós alguma preocupação de não, entender o que Deus está fazendo. Porém, creiamos, viu, irmãos? Creiamos. Além daquilo que pensamos ou sequer imaginamos por um momento sequer nas nossas mentes e intentamos nos nossos corações, vamos todos tomar ciência essa noite de que nada foge do controle de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que vem do Senhor é bom e agradável, irmãos. E deverá produzir em nós e forjar em nós um espírito quieto, um espírito de paz, de resignação e de fé nesse Deus tão santo e tão maravilhoso. Ana era casada com Eucana e tinha outra mulher dele, se chamava Penina. E por algum motivo, Ana não podia gerar.
E para a sociedade isso era uma grande desonra. Para a mulher, que já era tão oprimida, era algo ruim demais, insuportável, era desprezada, era como se culpa dela de alguma enfermidade que possa ter, de alguma incapacidade de gerar. E se o marido não tivesse outra mulher, podia ser que ele não pudesse dar filhos a ela, mas a culpa sempre era dela, sempre era da mulher. Não era o caso de Eucana, porque Penina tinha vários filhos. Com isso, irmãos, ela oprimia Ana. Ela se mostrava maior do que Ana, se mostrava melhor. Mas o seu esposo tinha o coração em Ana, amava ela, mas ela não podia lhe dar filhos. E é disso que Deus nos quer falar essa noite. Não fique triste o teu coração quando as coisas não acontecem da maneira que você quer, tampouco na hora que você quer. Mas lembre-se que no momento do Senhor, na hora certa, o Senhor colocará tudo no seu devido lugar. Sem que você perceba, o Espírito de Deus está trabalhando secretamente, ocultamente na tua e na minha vida. E as coisas que para nós parecem difíceis e impossíveis, o Senhor faz, porque para Deus todas as coisas são possíveis, nada para Deus é impossível. E essa mulher lembrou-se de recorrer ao único recurso que lhe parecia sensato, a uma instância superior. Certamente já havia feito de tudo que as mulheres mais velhas pudessem a ter ensinado, não alcançou êxito e foi buscar o sobrenatural de Deus. Igreja física, materialmente falando, como um templo físico, não a igreja pessoas, a igreja templo, ela também tem essa função de acolher, de que a pessoa ao chegar aqui sinta-se acolhida, abraçada, protegida, auxiliada. E Ana, chegando no templo, foi falar com o Senhor. Tamanha era a sua angústia, que não saía voz dos seus lábios, eles só se mexiam. E ela certamente nos seus pensamentos, no seu coração, falava com Deus, que ouve o gemido inexprimível da nossa alma. O sacerdote estava lá, vendo aquela cena que para ele lhe parecia incomum. Foi até ela, mas não foi até ela perguntar se ela precisava de alguma coisa. Não foi até ela para ajudar, para oferecer o ombro, para, enfim, se solidarizar com ela. Não. Foi para censurar. Chegou até ela e disse: ó mulher, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Pela opressão, pela maneira subjugada que as mulheres eram tratadas, ela não deveria nem ter respondido pelos costumes. Mas amargurada, irmão, amargurado e meio. Já estava triste, já estava desolada, aborrecida, e disse a ele: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Um último grito, uma última palavra, com alguma indignação: não me tenha por filha de Belial. Puxa vida, me respeita. Foi essa a mensagem que ela quis passar. Eu sou uma mulher atribulada de espírito e tenho derramado a minha alma perante o Senhor, como dito
Não tenho nada contigo, eu estou falando com o meu Senhor. E ele certamente se viu constrangido por ter tirado uma conclusão precipitada. Não sabemos o que pairou no coração dele, não sabemos o que ele pensou. Fato é que, ouvindo essa resposta de Ana, ele então deu uma tréplica e disse: vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ela com firmeza tornou a falar: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmão, irmã, você já procurou, ao invés de murmurar, derramar a tua alma perante o Senhor? Você já procurou, ao invés de reclamar, ao invés de falar muitas coisas que trazem tribulações para você e para aqueles que te ouvem, derramar o teu espírito perante o Senhor? Já tentaste, aleluia, glória a Deus nas alturas, já tentaste permitir que o Espírito de Deus ministre ao teu coração, mesmo em meio às tuas desolações e às tuas preocupações e medos? Permita nessa noite que Deus ache graça em todos nós e nos revista com a virtude do seu Espírito Santo. E que as coisas que nos têm feito mal, as coisas que nos têm atribulado, que nos têm inquietado, possam ser tiradas da nossa vida no nome do Senhor Jesus. E aquilo que até esse momento tem deixado o teu semblante triste, até esse momento tem te deixado preocupado, arrasado, prostrado diante da tua prova e desta dificuldade, possa ser repreendido da tua vida no nome do Senhor dos Exércitos. Ela voltou para sua casa e o Senhor se lembrou dela. Ela também se lembrou do Senhor depois de Samuel nascido, esse homem que teve uma importância muito grande na história da fé como um todo. Queridos irmãos, foi através das mãos dele que Davi foi ungido rei, e nós sabemos que viemos dessa descendência, de tudo que Deus fez através da vida de Davi, o próprio Filho de Deus. Queridos irmãos, e Deus, pela sua misericórdia, essa noite, está nos enviando a sua palavra para dizer a toda a sua igreja: não importa o tamanho da tua dificuldade, não fala para Deus o tamanho da prova, fala para a prova o tamanho do teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Ana foi no lugar certo, falar com a pessoa certa, com a pessoa santa do nosso Deus e de Jesus. E o Espírito Santo como consolador. Queridos irmãos, através da palavra daquele homem que não tinha entendido a sua situação, muitos não entendem a sua situação, e podem, irmãos amados, até te censurar, colocar algum peso extra naquele que você já carrega, mas quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, e nós não saímos desse propósito, estamos firmes no Senhor, a mesma boca que nos reprova tem que nos abençoar, irmãos. Não procure se justificar para ninguém, fica firme no Senhor, fica firme na fé na qual tu fostes chamado e chamada, olhando para o Senhor Jesus em todo o tempo, que é o autor e consumador da sua fé, estribando os teus pensamentos, a tua confiança e a tua alegria no Senhor. Canta la manaia, olhando para a palavra de Deus como guia perfeita e conduta dos teus passos, dos teus dias, dos teus pensamentos, sabendo que o teu futuro está na mão de Deus, o teu presente é amparado por Deus, e o Senhor é testemunha do teu passado. Glória a Deus, aleluia. O que não pode, irmãos, é deixarmos o desespero entrar nos nossos corações. E o desespero é irmão da blasfêmia. Em pouco tempo, eles se misturam numa coisa só. E aquela preocupação e inquietação torna-se uma grande desolação nas nossas vidas, de maneira a nos afastar do Espírito de Deus, nos afastar da boa palavra e da boa presença de Deus, afastar-nos tanto que muitos já não podem mais voltar. E nós lamentamos muito por esses. Não por opção de Deus, por opção nossa.
Irmãos, na história da fé, desde a criação da humanidade, todos os que saíram da presença de Deus não foram tirados pelo Senhor, optaram por sair, por suas ações, por seus maus pensamentos, pela dureza de coração, pela falta de humildade, porque o Senhor não despede ninguém, o Senhor não manda ninguém embora. É só olharmos o exemplo da sua missão durante a sua estada aqui na terra, é como o Espírito, como fala conosco nessa noite. Em todo o tempo Deus abraçou, na pessoa de Jesus, em todo o tempo o Senhor perdoou e quis o bem dos que estavam à sua volta. Todos os que sinceramente buscaram seu perdão encontraram, irmãos. Então o problema não está, Deus não me quer mais, não é essa a pergunta essa noite. Deus não me quer mais, irmão, não é essa a pergunta. Você deve perguntar a você mesmo: eu ainda quero ser do Senhor? Quero, Senhor, de todo o meu coração. Então aconteça o que tem acontecido, humilha-te diante do teu Deus, não para homem, humilha-te para o teu Deus, e Ele mesmo confirmará que está contigo. Esse é de perdão que tu precisas, do coração humilhado essa noite. Te diz o Senhor: perdoados estão os teus pecados. Aliança eterna, canta Lamaia. Por opção, Eli depois prevaricou, permitindo que a sua casa andasse dissolutamente e afligindo o povo de Deus. Ana teve Samuel, entregou-lhe ao templo, e através do filho de Ana, quem ele tinha reprovado, Eli, o Senhor veio falar com Samuel, quando já estando no templo com Eli, tudo o que se sucederia naqueles dias que vinham, que se seguiam, e nos tempos que se seguiam. Irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. Em algum momento Ele vira ela de ponta cabeça, queridos, e transforma todas as coisas num segundo, numa fração de segundo, sem que nós nem vejamos. Nós só sabemos, isso é a mão de Deus trabalhando. Irmão, você não vai entender nada, minha irmã, mas pode ter certeza no teu coração, é a mão de Deus. Pode ter certeza no teu coração, é a mão de Deus, e essa mão poderosa, essa mão de amor e de misericórdia e de graça, vem visitar o teu coração essa noite e te diz o Senhor: segura firme na minha palavra, segura firme em oração, em fé, em propósito, e não deixe que nada contamine a tua fé, não deixe que nada venha te abalar na presença de Deus. Se tu verdadeiramente serves ao Senhor, se você verdadeiramente serve ao Senhor, tudo o que você precisa, Deus tem nas suas mãos para te dar. Tudo. Seja o que for que você esteja buscando, seja o que for que você esteja precisando, que te parece ser impossível, que te parece ser inalcançável, o Senhor te diz: tudo o que te falta, Cristo suprirá. E as portas que precisarem ser abertas, serão abertas. Naquele dia, Ana foi até o templo clamar ao Senhor, amados irmãos, clamar a Deus. E mal sabia ela que ela sairia com uma sentença de Deus a seu favor, que começou, que parecia-lhe desfavorável, que parecia-lhe contrária, quando então o sacerdote a repreendeu, mas ali naquela conversa, em poucas palavras, Deus mudou o contexto da coisa, e a repreensão tornou-se numa profecia de benção. Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe pediste. Não parecia nem a mesma pessoa. O mesmo homem que chegou censurando, de repente abençoando, e ela creu. E este é um segredo, viu, irmãos? Você vai crer na censura ou você vai crer na bênção? Aonde você colocar o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se a pessoa te falar que você não pode, que você não consegue, que você não merece, que Deus não te ama, que não vai fazer obra, e você acreditar naquilo, já está decidido, você não vai alcançar nada. Mas se você crê na palavra do Senhor e cumprir-se-á o salmo na tua vida, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Seja glória a Deus. Seja fortalecido pela palavra do Senhor. Seja cheio da glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos transmitindo essa live aos irmãos para milhares de pessoas.
E eu não quero de maneira nenhuma me exceder, mas a presença de Deus está aqui. É difícil, irmão, é difícil. Que Deus fortaleça o teu coração. Que Deus fortaleça o teu espírito, a tua alma. E que você possa enxergar no Senhor tudo aquilo que você precisa. Por difícil que seja, por pesada que esteja sendo a tua cruz, o teu fardo, o Senhor, essa noite está enviando a tua palavra. E te diz essas palavras, repetindo as palavras do sacerdote Eli. Mas não é o sacerdote Eli, é o Senhor e bispo da tua alma, que fala contigo essa noite. Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que tu pedistes. Glória a Deus! Vamos, irmãos, crer na palavra do Senhor. Vamos, irmãos, entregar o nosso ser a Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu não confio na prova, eu não confio na luta, eu não confio na mentira, eu não confio na fofoca, na falácia, eu confio na Tua sã palavra, que tenha enchido o meu coração de graça e de esperança. Tenha a tua fé aumentada, irmão, em nome de Jesus. Tenha a tua fé aumentada, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha o teu coração fortalecido pela glória de Deus. E os teus passos encaminhados rumo à tua vitória. Não desanima, fortaleça-se no Senhor essa noite por essa palavra. E quem vai se calar é o teu inimigo, quem vai se calar é o teu acusador. Deus te dará ousadia de espírito. Ana precisou de ousadia para sair da sua casa, levantar da sua depressão e ir até a casa do Senhor orar. Depois, orando com a pouca força que lhe faltava, teve que buscar ainda força interior para responder com firmeza aquele homem. E depois disso ainda saiu de lá crendo tanto, que ainda sem abraçar o filho, a palavra diz, o seu semblante já não era mais triste. Ela comeu e se alegrou, porque certamente concebeu em si. Se Deus falou, está falado. Irmãos, Deus falou, está falado, queridos. Deus falou, está falado. Creia nas promessas do Senhor Jesus. Ó Ana que está ouvindo esta palavra. O Senhor vai enfraquecer o forte, vai fortalecer o fraco. O pobre será farto e o rico se alugará por pão. Deus inverte as posições, Deus inverte os pensamentos. O que até agora era dissolução, Deus faz produzir coisas boas. Irmãos, o que parecia impossível, nós estamos vendo aí as coisas mudando. Estamos vendo o Espírito de Deus mostrando o seu domínio. Muitas vezes nós olhamos para a obra de Deus e dizemos: isso não está bom, isso não está certo, aquilo está errado. Irmão, creiamos no governo de Deus sobre a sua obra, e o que precisar colocar no lugar, o Senhor que é dono dela colocará. Homem nenhum tem poder na obra de Deus, e nem na minha vida, muito menos na tua vida. O nosso domínio vem do Senhor Jesus. Então creia na boa palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Também sinto-me animado, irmãos, fortalecido por essa santa palavra, e creio de todo o meu coração que também abraçarei a minha obra, a obra que eu espero, abraçarei o meu milagre, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Irmão e irmã, receba a fé em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Receba alegria e segurança. Deita e dorme em paz, como está escrito: em paz deitarei e dormirei, Senhor, porque só Tu me faz habitar em segurança. Que Deus te dê uma noite de descanso tranquila, que Deus te dê bons sonhos, um sono reparador para a tua saúde e para a tua mente. Desliga o telefone, deita na tua cama, ora a Deus, deita na tua cama e descansa no Senhor. Toma um pouquinho de leite quente que vai te aquecer o corpo, aquecer a alma, e dorme em paz no Senhor Jesus, porque enquanto você dorme, o guarda fiel trabalha por ti. E daí a mulher, ele salika lá,
Glória ao nome do Senhor. Irmãos queridos, recebamos essa boa palavra nos nossos corações. E alegremos-nos no Senhor por anúncio de coisas grandes e maravilhosas. E esperemos, irmãos, as boas novas de alegria chegarem na nossa terra, no nosso arraial. O Senhor te diz: invadirei a tua vida e a tua casa com boas notícias, com notícias de alegria, de paz e não de guerra, de frutos e não de destruição. Aceita a palavra, Ana, que ouve ela essa noite, e o Senhor te diz: o Deus de Israel concederá a tua petição. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados em nome de Jesus, agradeçamos a Deus. Amém. Santo é o Senhor. Eterno Deus, voltamos aos teus pés em oração para agradecer-te, ó Pai, por esta boa preparação de estarmos cultuados essa noite. Em tudo, vimos o teu operar na nossa vida e a tua misericórdia derramada sobre todos nós. Guarda a tua palavra nos nossos corações, faze-nos meditar nela por caridade e nos ajuda, Senhor, a esperar a tua promessa cumprir na nossa vida. Guarda, Senhor, guarda-nos a todos em paz, em união, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Visita o teu povo nas suas casas, nos dá uma noite de sono de paz, pois amanhã tudo começa de novo e nós cremos no novo de Deus na nossa vida. Dá-nos mais um hino, despede-nos na paz de Deus e abençoa o clamor da madrugada. É o que pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo, bendito para todos sempre. Amém. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir com o cântico 352. Fiquem de pé na sua casa, irmão, para encerrar o santo culto em reverência a Deus. 352. Jesus, irei
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra permaneçam guardadas dentro do nosso coração. Amém. Uma boa noite, bom descanso aos irmãos. Agora, às 2:45, nós nos encontramos no Clamor da Madrugada. Se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, CCA Alphaville Lives, e ativem as notificações no sininho. Dê um joinha nos vídeos. Quanto mais você curtir, mais pessoas vão conseguir assistir o culto. E também na nossa página no Facebook, CCA Alphaville, a mesma coisa, tá bom? Dê bastante joinha no culto, porque vocês conseguem fortalecer a live e fazer mais pessoas alcançarem. Os irmãos vejam que nós começamos aqui no YouTube, às vezes tinha 20 pessoas, 50, e agora tem dias que passam de 1.200, 1.500, e assim o reino de Deus está sendo propagado. Boa noite, bom descanso, paz de Deus com todos. Amém.